Sabe aquele pensamento que te traz muitas vezes um desconforto muito grande? Aqueles pensamentos que na hora, quando eles vêm, você faz o que você pode para mandar eles embora? Muitas vezes são pensamentos que trazem desconforto, medo, angústia, tristeza e a gente fica super incomodado no dia a dia. Você tem sofrido com esses pensamentos na sua rotina, antes de dormir ou no seu dia a dia? Se você tem sofrido com os chamados pensamentos negativos, fica nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar como que funcionam esses pensamentos, por que eles aparecem na nossa mente e como viver uma vida com menos pensamentos negativos que eu sei que podem estar atrapalhando muito a sua vida. Oi, minha gente, tudo bem com você? Como é que você tá hoje? Eu tô muito bem, graças a Deus. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Sara, aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental e sobre ansiedade. E hoje eu vou te convidar para fazer parte aqui da família de saúde mental. Então, se inscreva aqui no canal, são conteúdos semanalmente sobre ansiedade, sobre saúde mental. E eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma vida mais feliz e mais leve. Minha gente, é o seguinte, quando eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram, é uma das coisas que as pessoas mais me falam sobre os pensamentos negativos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês aqui as minhas redes sociais. Vai lá porque eu também falo sobre saúde mental, falo sobre ansiedade e são conteúdos diários por lá. Olha, gente, e é uma coisa assim, todo mundo sempre me pergunta, Sara, como é que eu faço para lidar com os pensamentos negativos? São pensamentos muito ruins que tiram a minha paz, o que que eu faço? Eu não aguento mais. E aí, eu trouxe para vocês esse vídeo para explicar melhor o que que são esses pensamentos negativos, por que que eles aparecem, por que que as pessoas ansiosas e pessoas com depressão sofrem tanto com esses pensamentos no dia a dia, se esses pensamentos são normais ou se eles não são normais e o melhor de tudo, o que que a gente pode fazer para diminuir esses pensamentos, o que que a gente pode fazer para viver uma vida com menos pensamentos negativos, porque não é bom, né, gente, viver uma vida com tantos pensamentos ruins. Tá, Sara, eu acho que eu sofro de pensamentos negativos, eu identifico algumas coisinhas ali que eu acho que são pensamentos que me incomodam, mas eu ainda não sei ao certo o que que são pensamentos negativos e como que eu identifico esses pensamentos. O pensamento negativo, ele vem muito em casos de pessoas muito ansiosas, em pessoas que estão passando por um processo de esgotamento emocional, pessoas que estão cansadas emocionalmente, e quando a gente fala também da depressão. É normal o pensamento negativo vir? Gente, é normal. A gente tem pensamentos negativos, né? O ser humano, ele tem pensamentos negativos. E a gente não tem controle sobre esses pensamentos. Eles aparecem muitas vezes e a gente não tem controle. Quando a gente percebe, a gente já está pensando neles. Agora, quando a gente passa a ter pensamentos negativos diariamente, sabe? Tipo assim, muito na nossa rotina, constantemente, várias vezes ao dia, e esses pensamentos têm afetado drasticamente sua rotina, te trazendo muita ansiedade, te trazendo medo, te trazendo angústia, frustração e entre outros fatores, aí já não é normal. Como que eu faço para identificar os pensamentos negativos? Primeira coisa, o pensamento negativo ele vem, muitas vezes a gente não tem controle, às vezes ele só surge na nossa mente. O pensamento negativo, ele realmente traz coisas negativas. Então são pensamentos assim, você não é capaz, você não consegue, você faz tudo errado, ninguém gosta de você, você não é capaz de alcançar esse objetivo, né? Sempre pensamentos que sempre levam o lado muito ruim, sabe? E lados muito ruins sobre você, sempre coisas muito ruins sobre você e que às vezes vão te trazer tristeza, uma angústia muito grande. Outra coisa, o pensamento negativo, ele amplia o sofrimento. Então ele traz assim um sofrimento muito grande. São pensamentos que te trazem sofrimento ou vão ampliar muito aquele sofrimento que você sente, principalmente se você está passando por um processo difícil na sua vida, às vezes um divórcio, um término de relacionamento, né, perda de um emprego e tudo mais. Então, o pensamento negativo, ele vem e ele amplia mais ainda o nosso sofrimento. Outra coisa também, esse pensamento negativo, ele sempre vai olhar o lado negativo.
seja de você ou seja de coisas que você está fazendo, projetos ou de outras coisas. Outra coisa também que a gente precisa estar falando também sobre esses pensamentos é que esses pensamentos, gente, eles tiram totalmente o nosso foco do presente. A gente não consegue focar no presente, a gente acaba focando muito nesses pensamentos. Esses pensamentos, eles são tão ruins e eles mexem tanto com a gente que a gente acaba perdendo o foco no aqui e no agora e ficando ansioso, tendo medo de certas coisas que a gente não deveria ter por conta desses pensamentos. Assim como, gente, quando não estamos bem emocionalmente, quando estamos muito ansiosos, ou estamos depressivos, ou estamos passando por um processo de esgotamento emocional, esses pensamentos podem fazer parte da nossa vida, assim também como, gente, quando a gente tem esses pensamentos e alimentamos esses pensamentos na nossa mente, na nossa vida, eles também podem trazer um estrago muito grande na nossa saúde mental e no nosso dia a dia. E a gente pode acabar fazendo o quê? Desistindo de fazer coisas, projetos, atividades, tudo mais, antes mesmo de tentar, por conta desses próprios pensamentos. Então, esses pensamentos, eles podem danificar e trazer um estrago muito grande na nossa vida quando eles estão em excesso. Tá, Sara, mas agora que eu já sei identificar os pensamentos negativos, o que eu faço para lidar com esses pensamentos e parar de sofrer com esses pensamentos no meu dia a dia e não deixar com que eles afetem a minha vida? O primeiro ponto que eu vim aqui trazer para você aprender de vez a lidar com esses pensamentos negativos e parar de sofrer com eles, é primeiramente você entender que você controlar esse pensamento não é possível. Se você parar para pensar, às vezes os pensamentos eles vêm e muitas vezes, tipo, eles vêm, eles vão embora, eles aparecem de novo ou eles vão embora. Então, quando a gente tenta controlar os nossos pensamentos, não sei se você já tentar controlar um pouco dos pensamentos, parece que só piora. E realmente, você tentar controlar. Ai, eu não posso mais pensar em nenhum pensamento ruim. Na mesma hora que você tiver isso na sua mente, que eu não posso mais pensar em coisas ruins, você vai pensar. Então, tentar controlar os seus pensamentos ruins não funciona. Assim como você tentar brigar com seus pensamentos ruins quando eles vierem, e isso é o mais comum, né, gente? Porque o pensamento ruim vem e a gente não quer ter aquele pensamento. Então a gente já começa a debater e brigar com ele, tipo, sai daqui, vai embora e para de atrapalhar a minha vida. Só que isso, gente, só vai ampliar o seu pensamento negativo, porque o que o seu pensamento negativo mais quer é que você se incomode com a presença dele. Agora, eu trouxe uma técnica para você aprender a lidar melhor com esses pensamentos, e é uma técnica que vai te ajudar muito a lidar com esses pensamentos e parar de sofrer com eles. Eu sei que assim, gente, vocês amam uma técnica, então eu trouxe uma técnica aqui para vocês. Então, primeira coisa, toda vez que um pensamento negativo vier, você vai aceitar esse pensamento ao invés de você brigar com ele. Quando o pensamento vier, não é para você se desesperar e já falar, nossa, eu não quero pensar nisso, isso vai atrapalhar minha vida e tudo mais. Você vai aceitá-lo. Pensamento veio, tô pensando nisso, realmente, tá bom, ok. Deixa o pensamento permanecer ali. Finge que o pensamento só veio e que isso não afetou a sua vida. Mostre para o pensamento negativo que você não deixou se afetar por aquele pensamento, que você não se incomodou com a estadia dele. Esse é o primeiro ponto. Aceite aquele pensamento, por pior que ele seja. Segunda dica da nossa técnica. Agora você vai pegar um papel, um caderninho mais específico. Eu te indico muito que você compre um caderninho daqueles pequenininhos, ou então tenha um caderno próprio para isso, e você vai precisar de uma caneta. Uma das coisas assim que vocês mais podem fazer quando vocês estiverem passando por processos muito difíceis, né, e tiverem esses pensamentos ruins na mente, é você escrever, é você anotar esses pensamentos ruins. Anotar, gente, traz a sensação muitas vezes que a gente está tirando o negócio da nossa mente e botando ali no papel. Deixa lá no papel. Não sei se você já experimentou isso, mas é uma sensação muito boa e psicólogos e psiquiatras já comprovaram essa tese, né? E usam no consultório. Então hoje eu vou ensinar aqui para você, ó, de graça, sem cobrar nada por terapia. Você vai fazer o quê?
Primeira coisa, identifica esse pensamento. Você aceitou o pensamento ruim lá, você vai identificar os pensamentos ruins. Ah, eu tô com medo do meu namorado de estar me traindo. Então escreve, tô com medo do meu namorado estar me traindo. Ah, e os meus filhos foram para a escola, mas eu tô morrendo de medo de alguma coisa acontecer com eles, deles se machucarem no caminho. Anota. Ah, eu tenho muito medo de não conseguir passar na prova do Detran, não conseguir tirar minha carteira. Anota também. Você vai anotar todos os pensamentos negativos e ruins. E se você quiser também anotar aqueles medos, né? Porque junto com o pensamento negativo, ele pode estar trazendo um medo que você tem ou, né, te trazendo, né, criando ali um novo medo através daquele pensamento. Então você anota. Anotou os seus pensamentos? Você vai olhar para cada um deles. Você olha e lê em voz alta. Leia em voz alta. Eu estou com medo de não passar na prova do Detran. Você vai começar a fazer o quê? A se questionar. Questione o pensamento e questione você mesmo. Mas por que eu tenho tanto medo de não passar na prova do Detran? Eu acho que eu não sou capaz? Mas eu sou capaz sim, eu estudei tanto, eu me capacitei, fiz as aulas práticas, eu consigo sim fazer isso. Você vai se questionar, questione o seu medo. Porque às vezes, gente, a gente acha que os nossos medos, os pensamentos negativos, são maiores do que a gente. Mas não, o seu pensamento é do tamanho de uma formiguinha perto de você. Você é muito maior do que aquele pensamento negativo que te atormenta no seu dia a dia. Só que a gente acaba caindo na cilada dos pensamentos. Porque o pensamento negativo vem, a gente olha para aquele pensamento, a gente já se assusta e fala misericórdia. Vai acontecer o pior, alguma coisa de ruim vai acontecer e eu não vou conseguir. Eu não sou capaz de fazer isso. Ai, vai acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir fazer aquele projeto, porque o meu pensamento está falando que eu não sou capaz. E a gente acredita nesses pensamentos. Só que quando a gente anota e questiona os nossos pensamentos, a gente percebe que talvez eles não sejam tão grandes como a gente percebe e que a gente pode sim, às vezes, muitas vezes, resolvê-los. Agora, gente, uma dica que vai te ajudar muito é: você questionou lá o seu pensamento negativo? Uma coisa que vai te ajudar mais ainda a você ter clareza é você puxar uma seta. Puxa a seta lá. Aqui tem um pensamento negativo que eu tenho e aqui você vai puxar uma seta. Nessa seta você pode escrever os pensamentos que você teve. Então, tipo assim, eu tô com medo de não passar na prova do Detran e esse é um pensamento negativo que eu tenho. Você vai colocar o porquê. Coloca aí porquê disso, porquê disso, porquê daquilo e você escreve os seus medos aqui. Qual que é o seu medo? Por que esse pensamento ele te atormenta tanto? E aí você escreve, porque isso facilita para a gente entender que muitas vezes são coisas pequenas que estão atrapalhando muito o nosso dia a dia. E agora, gente, assim, a última etapa dessa técnica, e é a parte que eu mais gosto, você vai fazer o quê? Você vai puxar outra setinha, né, daquele medo que você tem, né, daquele pensamento negativo, e você vai escrever o que eu faria se essa coisa, se esse pensamento, se esse medo acontecesse neste exato momento. O que eu faria? Sabe por que isso te ajuda muito? Porque, gente, quando é a mesma coisa. Ah, eu tenho um plano A, eu tenho um plano B, e a gente fica mais tranquilo. Quando o plano A dá errado, a gente tem pelo menos o B. Então, quando a gente pensa, se esse negócio realmente acontecesse, se esse meu medo, esse pensamento negativo que eu tenho, realmente acontecesse hoje, o que eu faria? Porque qual que é o grande ponto e o que o pensamento negativo usa para destruir a sua vida e o seu dia a dia? Olha, aquilo ali vai acontecer e você não vai saber o que fazer. Você não vai ser capaz de enfrentar aquilo dali, porque o pensamento negativo ele amplia o seu sofrimento e ele ainda diz para você que você não é capaz de vencer aquilo dali. Então, quando a gente percebe aquele medo, aquele pensamento negativo e a gente já tem em mente o que a gente faria se aquilo dali acontecesse, esse medo e esse pensamento negativo para de atormentar a nossa vida. Então aqui vou usar um exemplo aqui muito básico.
Ah, eu não consegui ir bem naquela prova que eu queria tanto ir bem. Era um pensamento que já tinha na minha cabeça há muito tempo e é um medo que vem, ó, me transtornando há tempos. Não consegui passar. Exemplo, né? Vamos supor, vamos pensar que realmente aquele pensamento negativo aconteceu. O que que eu faria? Eu acho que eu ia estudar para fazer uma outra prova. Eu acho que eu faria isso. Eu acho que eu ia sentar, eu ia chorar bastante, eu ia ficar triste, mas depois eu acho que eu ia ter que estudar para fazer essa prova de novo. Quando você pensa o que, que você faria, logo você vai ter um estralo. Meu Deus, eu estava preocupada com isso? Esse era meu grande medo? Esse pensamento estava me atrapalhando tanto no meu dia a dia? Pois é, gente. Essa técnica pode te ajudar muito. Vocês gostaram? Uma coisa que eu posso te afirmar aqui é que nenhum medo, nenhum pensamento negativo, nenhum pensamento é maior do que você. Nenhum pensamento negativo pode definir quem você é ou pode definir o seu futuro. Nenhum pensamento negativo deveria tirar a sua paz, tirar o seu sono, te trazer ansiedade, te trazer tristeza no seu dia a dia. Você é muito maior do que esses pensamentos. E quando você entende isso, as coisas ficam muito mais fáceis e fica muito mais fácil de vencer esses pensamentos. Um beijo, gente. Eu espero muito que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que também sofre com pensamentos negativos, que tem tido a sua saúde mental prejudicada. Então compartilha com ela, curte esse vídeo que eu trouxe com muito carinho para você. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.